Hoje nós iremos falar um pouco sobre a introdução, da terceira série do ensino médio aqui da Escola SI Professor Lordão. Então, o livro que iremos usar durante esse ano letivo de 2018 é o livro de Savian, de Juvenal Savian Filho, e ele vai abordar vários temas. Como é um volume único, foi escolhido alguns temas principais para ser abordado durante esse ano letivo. No que diz respeito à terceira série do ensino médio, nós escolhemos a partir do capítulo 10, claro que a gente não vai deixar que outros capítulos fiquem de fora, mas a partir do capítulo 10, onde vai abordar natureza, cultura e pessoa. Então a natureza seria o contexto mais antropológico do ser, a formação, a constituição do universo, a cultura, que já vai ser mais específico para cada região, e a pessoa. Quando se fala de pessoa para a filosofia, vai falar sobre os valores da pessoa inserido nessa cultura em meio à natureza de forma geral. É esse o nosso interesse, partindo desse pressuposto de natureza, cultura e pessoa. Logo em seguida nós iremos passar sobre os interesses e participação política. O que é a política de forma mais global, de uma forma mais ampla, e aí você vai conseguindo fazer alguns ajustes até chegar ao que podemos chamar de política partidária. A política partidária, ela pode ser tida como as últimas das políticas de uma organização onde a gente vai estar trabalhando. O nosso foco é a política geral, começando lá em Platão, Sócrates, Aristóteles, as suas formas de ver a política até chegar os dias atuais. Então temos que ver também e entender que a política, ela deve ser usada como um serviço para o bem comum. Então o bem da coletividade é onde você vai estar pensando num sentido mais amplo, sempre levando pelo viés da coletividade, nunca chegando ao pressuposto de pensar na política como forma individual, como forma do indivíduo para satisfazer o seu bel prazer, mas sim pensar sempre no coletivo. É essa a finalidade da política propriamente dita. E também iremos introduzir a política como fim em si mesmo, para relatar onde se inicia uma política e aonde termina essa política. Também vai ser abordado no capítulo 10 também sobre o poder e o Estado. O que é o poder e o que é o Estado? Até onde você que paga os seus impostos, até onde você paga os seus impostos, e esses impostos que você paga, ele é revertido em benefício para a educação, saúde e de forma geral para a segurança. Então aonde é que você consegue ver esses seus impostos sendo gerados em recurso, que seria o poder do Estado sobre você? Ainda partindo desse pressuposto, você vai ter aí o contexto de cidadania e democracia. Aonde eu sou um cidadão, até onde eu sou um cidadão, quando eu tenho o dever de respeitar o direito do outro, e também quando eu sou um ser democrático, quando eu respeito a escolha da maioria. E nessa escolha da maioria eu tenho o direito de escolher aquilo que eu quero, diante de seres representantes na sociedade. Então, a partir da cidadania, eu tenho o meu comportamento como cidadão, eu consigo respeitar o espaço cidadão do outro, para assim também eu ser respeitado, e no contexto democrático de democracia, eu respeito a maioria. E nesse respeitar a maioria, eu tenho um representante escolhido de forma democrática, já que estamos falando num contexto mais amplo do Brasil. Então, esse livro vai abordar o assunto de cidadania e democracia num contexto voltado para o ser brasileiro, para nós brasileiros.
Em seguida, como a gente está falando sobre cidadania e democracia, nós iremos ver algumas práticas éticas, né? Até onde você vai agir de forma ética, aonde você vai agir com a força dos seus hábitos e aonde você vai agir com força das suas paixões, dentro de cada comportamento humano. E eu gosto sempre de dizer, ao se tratar de filosofia, que é justamente esse pressuposto de que você traz um assunto da sociedade, traz para dentro de si, para dentro da filosofia, faz uma realinhagem, uma reafirmação daquilo que você conhece e você volta para a sociedade com aquele pensamento mais formulado, ou você volta com um pensamento diversificado. O intuito da filosofia é fazer com que você seja um ser crítico, de forma que você haja com a força da ética, com as suas éticas. E a ética ela deve ser entendida, quando eu falo de prática de ética, você vai ter que identificar até onde a prática de ética ela é vista como um lado coletivo ou como um lado particular. O que seria uma ética particular? É aquilo que eu exerço dentro da minha casa e não tenho que dever satisfação à sociedade. É aquilo que eu faço dentro da minha casa que eu não afrinjo e não ofendo o meu vizinho, por exemplo. É uma prática ética pensando no indivíduo. Quando eu penso numa prática ética pensando no coletivo, é aquela prática que eu vou exercer na sociedade, fora da minha casa, e que pode ter algumas afirmações de certa forma, onde eu possa ofender os outros fora da minha casa. Então é prática ética no coletivo. Então, alguns hábitos, força da razão e força da paixão, o ser humano como ser racional, ele pode e deve ter em mente essa propriedade de até onde você age com razão e até onde você age com razão, já que o ser humano é um ser racional e deve agir com forma de pensamento, tendo em mente a possibilidade de escolher entre o que é certo e o que é errado. Então a ética também ela vai estar voltada a partir do capítulo 11 também. Esses contextos que nós estamos vendo é justamente aqueles contextos que iremos estar apresentando durante o primeiro bimestre. Então, além da prática da ética, a ética vai ser voltada ética e razão, ética e paixão. E um dos últimos conceitos, um dos últimos assuntos a serem abordados durante o primeiro bimestre é a questão da ética, cidadania e direitos humanos. Então aí você vai estar aí abordando ética dentro da cidadania e dentro dos direitos humanos, né? Então são esses alguns dos tópicos que iremos estar vivenciando durante o primeiro bimestre deste ano letivo em curso. Então você entra, deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta, faz desse mecanismo de comunicação uma forma de viabilizar o seu aprendizagem, a sua forma de aprendizagem para esse ano letivo. Então aí está algum dos tópicos para o ano letivo, para a terceira série do ensino médio aqui da Escola Professor S.I. Lordão 2018. Valeu!